Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Evangelho como foi revelado, capítulo 13, o casamento de Maria e José. Que maravilha! Vamos lá, o que Jesus reserva para nós hoje. Nesse capítulo incrível, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então a gente colocou o áudio no capítulo inteiro, tá? Temos detalhes, né, da roupa de Maria, tanta coisa que tem aqui, né, das meninas, ela tá no templo, ainda tá no templo, né? Tudo mais. Tantos detalhes, a conversa das meninas, amigas de Maria, cheia de, né, coisinha. Então a gente pula essa parte, né? E o que a gente pode chamar, que nos chama a atenção? Vamos lá ver. Ela estava falando sobre José para a Ana de Fanoé, que é, né? Na última vez ele disse: Maria, acho que preferes estar na casa de teus pais, porque uma vez que és filha herdeira, tu podes fazer isso quando desejares. Eu irei para a tua casa só para aguardar a cerimônia. Irás ficar uma semana na casa de Alfeu, meu irmão. Maria já te ama muito. Maria de Alfeu já te ama muito. E na tarde das núpcias partirá de lá o cortejo, que te acompanhará até a tua casa. Não é ser gentil? Não se importou nem mesmo que ele podia estar fazendo com que o povo ficasse falando que ele não tem uma casa que me agrade. Para mim será sempre bem aceita uma casa, se ele estiver nela. Pois ele é tão bom, para mim, para Nossa Senhora falando, né? A Maria falando aqui. Não posso me queixar dele. Em menos de 2 meses, ele veio aqui 2 vezes em Jerusalém, né, para me ver. E hoje vem a 3ª vez, desafiando chuvas e ventanias. É longe, né? Para vir ouvir as minhas ordens. Pensa só, as minhas ordens. Eu que sou uma pobre mulher, bem mais nova do que ele. Ele nunca me negou nada. Pelo contrário, nem espera que eu lhe peça. Parece um anjo, que um anjo lhe diz o que eu desejo. E ele diz, antes que eu fale. Uau, que homem é esse? Jesus, quem quer um marido desse aí, um namorado desse, um noivo desse? Meu Deus, que noivo é esse? Jesus, misericórdia, cadê os noivos desse tipo para nós, Jesus? As mulheres solteiras, porque eu já tenho meu marido. Mas cadê os noivos? Que coisa linda, gente. Eu também não tenho que, né, não tenho que reclamar do meu esposo não, tá? Às vezes o reclamo dele é toa, mas é normal. A gente é pequeno, né? A gente é um nada mesmo. Então a gente acaba reclamando um bocado de coisa boba. Mas assim, é temporário. Depois a gente vê que a gente fez coisa errada, né? Ai, vida, como a vida é difícil. Até nós que somos na divina vontade, né, a gente ainda continua com tantas debilidades naturais da nossa natureza. A gente ainda pensa tanto na Terra, né? Tanto aqui na Terra, para a gente poder começar a pensar no céu e não mais lembrar da Terra, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né? E Maria também tinha esses detalhes da Terra. Quando ela estava aqui, ela se ocupava muito com essas coisas da Terra. A gente for começar a mergulhar na vida de Maria,
na Voltorta, a gente percebe que Maria também, ela tem todo um cuidado com vários detalhes da terra. Ela também tem essas mesmas preocupações e eu, diante dessa circunstância que eu estou passando esses dias, né, eu tenho tido cuidado com meu esposo, assim, bastante diferente de como nunca tive. O cuidado dele, assim, pedindo pro meu filho não trazer problema, sabe? Essas coisas, assim. Ai, não. Meu filho ontem queria falar assim, mãe, eu quero gato, eu quero um gato. Eu falei, nossa, agora que seu pai tá nervoso, cheio de problema, você vai trazer mais um problema. Mas não é problema, é porque eu vou cuidar do gato. Eu falei, filho, desculpa, não é questão de egoísmo, não é questão disso, mas a gente tá numa circunstância muito delicada. A cabeça da gente está explodindo de preocupação. Uma situação que a gente não sabe, né, como Deus vai conduzir tudo isso. A gente está nas mãos de Deus, mais confiantes em Deus, né, fazendo a nossa parte. E aí, tanto problema na nossa cabeça, né, não pode dar mais problema pro seu pai, né, não vamos falar disso agora, né. Daí tive que acalmar meu filho, né. Ai, misericórdia, Senhor, cada coisa que me acontece. No meio dos problemas aparece tudo quanto é coisinha, sabe? Não é só isso, não. Aparece mais coisas que a gente fala para Jesus. Meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Porque assim, a minha vida, tudo é baseado no que Deus faz. Tudo que acontece vem de Deus, tá? De bom ou de ruim, tá? Então, assim, a gente começa a conversar com Deus, mesmo que a gente esteja na divina vontade, entenda como a gente tem que lidar com Deus, de agradecer, de aceitar tudo, se resignar. Mas tem um detalhe da nossa vida na divina vontade, que a gente medita tudo no coração. A gente tem aquele momento de oração com o Pai. E Maria também tinha, para entender as coisas dos desígnios de Deus, porque a gente é limitado, então a gente tem que entender, né, em que caminho nós estamos, né, em que estrada é essa que a gente entrou, né? Não falei ontem da estrada de terra? Então, a gente vai conversar. Ô Jesus, a gente está indo agora para uma estrada diferente, uma estrada de terra, esburacada, né, como você mesmo disse, enlameada, cheia de lama, cheia de situações difíceis. Mas assim, para quê? O que o Senhor quer ganhar com essa estrada? O que a gente vai, né, me dar uma pista, pelo menos, né? Porque quero saber se eu, né, vou aguentar firme. Me ajuda aí. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai garantir que o carro vai andar. Eu sei que o Senhor vai garantir que a gente vai sobreviver. Eu sei, eu confio no Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor pode dar uma pista do que eu vou encarar, né? Então, assim, a gente fica até um pouco nervoso, né? Fica um pouco assim, nervoso. A gente confia em Deus, mas a gente não é uma confiança passiva, onde a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não é um quietismo, sabe? Que é uma heresia da Igreja Católica. A vida na divina vontade não é quietismo. Não é uma coisa assim, Deus quer e a gente vai e não colabora com nada, não faz nada, não parte de nós nada, a gente só tem que estar no carro e Jesus dirigir e a gente ir embora. Não é assim, não. A vida na divina vontade não é assim. A vida na divina vontade, ele só vai se você falar sim. Se você falar para ele, para um pouquinho, para aí o carro, peraí, vamos parar. Ele para. E ele precisa que você entenda para onde vocês estão indo. Ele quer que você entenda. Ele quer o seu sim, mas o sim consciente. Ele quer o seu sim da confiança, né? Você vai mesmo não acreditando que você vai conseguir tudo que ele quer que você consiga. Né? A minha situação é a seguinte: eu já estou numa situação muito difícil de sobrevivência, entendeu? Mas o que eu pensei comigo ontem, né? Comigo e com Jesus ontem na conversa que a gente teve à tarde. Jesus, eu já estou numa situação difícil. O Senhor está piorando mais ainda a situação nossa, né? O Senhor está permitindo que piore mais. Eu sei que não é o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que liberou que o demônio, né, pudesse, né,
mandar liberou pro mal, né? Porque é mal, não é bom, né? Mas foi uma brecha de uma contaminação que permaneceu, né? De escolhas erradas que a gente fez lá atrás. É uma abertura, assim, é um resíduo de contaminação de escolhas erradas que nós fizemos lá atrás. Né? Quando a gente abriu essa conta no banco que está nos executando a dívida, é um banco que é cooperativo. A gente foi bom, mas ao mesmo tempo a gente confiou, usou como uma solução, entendeu? Fora da vontade de Deus, é complexo. Como todo mundo tem, né? Nada desonesto, a gente não fez nada desonesto, mas a gente complexo o negócio. É coisa humana, mundana, coisa suja, né? Mesmo assim, é dinheiro, é coisa suja. Preocupação com isso é coisa que não presta, né? E Jesus, ele quer nos livrar desse demônio. Ele quer nos livrar dessa empresa, porque para mim o jeito que ela conduziu a cobrança foi uma coisa bem assim, maléfica, né? E aí eu falei para Jesus do céu. Aí teve várias situações, vários questionamentos. Eu falei, oh meu Deus, Senhor Jesus. Primeiro que deram o telefone errado para a empresa. A empresa estava ligando e não falando com a gente, porque eles deram um telefone que a gente cancelou. Porque a gente não estava tendo condição mais de pagar conta de telefone fixo e nem televisão. E a gente cancelou tudo, ficamos sem. E eles, no nosso cadastro do banco, ficou esse número. E esse número ela começou a ligar e não achou a gente. Então eu já fiquei aí meio sem entender o desígnio de Deus, né, de permitir que isso acontecesse. Eu fiquei um pouco assim, questionando Jesus, o que é isso? O Senhor nunca fez isso, nunca permitiu que acontecesse isso. Os anjos da guarda sempre estavam cuidando. Aí depois na hora ele respondeu para mim e falou assim: vocês estavam muito nervosos com várias coisas e eu segurei um pouquinho a onda. Foi para o seu bem que eu protegi vocês de ela não conseguir falar com vocês antes. Eu falei, mas deu uma impressão ruim para ela. Deu a impressão de que a gente estava fugindo dela. Mas já está esclarecido. Vocês já esclareceram que você não tem esse telefone, que vocês cancelaram. Então está tudo esclarecido. Eu falei, é verdade, isso aí realmente eu tenho que pensar. É verdade, senhor, a gente já esclareceu. Então a gente já falou com a advogada lá, que nos executou da empresa de cobrança do banco, e ela entendeu que a gente entrou em contato. Porque na carta que eles mandaram pra gente, falaram que a gente não quis conciliação. E é mentira, porque a gente foi 3 vezes no banco tentar conciliação. Então, beleza. Então isso já foi resolvido. Graças a Deus. Ponto final, Deus resolveu. Eu posso ter ficado com graça porque eu tenho um relacionamento real com Jesus. Então, esse relacionamento real com Jesus é um relacionamento como qualquer outro, como uma pessoa humana, como uma pessoa verdadeira, né? Ele tem que me dar satisfações. Jesus tem que me dar satisfações. Para o Filho da Divina Vontade, é estranho isso, né? Deus te dá satisfação. Gente, no meu caso, eu estou jogando todas as minhas fichas em Deus. Entendeu? Quando você joga todas as suas fichas numa pessoa, você não pode ter um pingo de dúvida de que essa pessoa está no comando e de que ela que está responsável por tudo o que acontece na sua vida. E quando acontece uma coisa que você não entende, você vai pedir satisfação para o seu amigo. Se você quer ser amigo de Jesus, se você quer ser amigo de Jesus e íntimo com Ele, você não pode ter vergonha de pedir satisfação para Jesus. Não pode, você tem que ter um relacionamento real, como se fosse o pai. Se você entra na casa, você vai no quarto do seu pai e fala: pai, eu não entendi nada. Por que o senhor fez desse jeito? Eu não faria desse jeito, eu não pensaria desse jeito. Mas por que o senhor fez desse jeito? Eu sei que o senhor vê coisas maiores do que eu. O senhor tem mais experiência de vida do que eu. O senhor vê além e você sabe coisas que eu não sei. Mas o senhor pode me explicar, né, um pouco pelo menos, por que o senhor conduziu as coisas dessa forma? E aí ele vai falar: filho, eu estava te protegendo, porque
você não estava preparado nesse momento para se preocupar com essa dívida. Então eu segurei um pouquinho lá para que ela não conseguisse falar com você. Agora que ela conseguiu falar, tá tudo esclarecido. Aí agora você faz um acordo que agora dá para você, você já comprou a sua impressora, é isso que Jesus falou para mim. Você já comprou a impressora, você já pagou praticamente tudo. Você já comprou uma nova prensa, já pagou praticamente tudo. Então, se vocês pagarem essas coisas, vocês podem pagar a dívida, fazer um acordo. Mas Jesus, a gente não tem entrada, mas vocês têm um carro, só refinanciar o carro. Eu vou fazer de tudo para conseguir um acordo onde vocês vão conseguir o valor exato para pagar a entrada e para poder pagar as parcelas. E eu tenho que confiar em Jesus. Eu tenho que confiar em Jesus. Eu não posso ficar enchendo a paciência de Jesus. Ainda não sei qual acordo que vai ser. A gente, ou vai ser 10 mil de entrada ou 7 mil de entrada. A gente não tem, a gente vai ter que se virar nos 30 para conseguir, né? E vamos ver a parcela que vai ser. E aí a gente vai entrar no buraco daqueles, porque a gente já está endividado com várias situações. Vai ser mais uma conta que a gente vai agregar, mas aí uma coisa que Jesus falou para mim. Agora o pessoal está vacinado ali, vai voltar aos eventos novamente. Então, você vai ter cliente novamente, de pendrive, vai ter clientes dos eventos, dos brindes que você fizer. Então, vai ter mais vendas. Eu vou garantir mais vendas para vocês pagarem essa conta. Então, eu vou pagar essa conta. Eu vou ajudar vocês, mandando pedidos, mandando vendas. E a empresa de vocês vai ficar com o nome limpo. E daí, com o nome limpo, mais pra frente, você faz um outro empréstimo num lugar mais idôneo, um lugar melhor, e quita de uma vez por todas essa dívida do Sicredi, com outro empréstimo, e cancela essa porcaria dessa conta nesse banco. E não se preocupe mais com isso. Isso vai ser eliminado da sua vida. Esse demônio, esse mal, vai ser eliminado da sua vida. E você vai continuar a sua vida sem nenhum vestígio de escolhas horríveis, de escolhas onde eu não estava presente. Eu não quero que você tenha nada. Não quero que você tenha nada que tenha qualquer contaminação do passado. Qualquer coisa ruim, que o mal possa ter colocado a mão, possa ter usado como entrada na sua vida. Eu não quero nada. Foi isso que Jesus falou comigo ontem. Então, entrando nesse contexto, então eu tenho trabalhado, meu marido tá forte, que é o que mais importa, ele tá forte, agora ele tá mais animado, porque não vai perder a empresa, então ele ficou um pouco mais animado, e acredita que Deus tá do nosso lado. Então, o que importa pra mim é isso, um casamento, né, a gente não é uma só pessoa, a gente é duas pessoas, e aí, uma coisa que Jesus pediu para mim, né? Falou para mim, olha, quando eu mando uma cruz, não adianta você querer dar aquilo que é mais fácil para você. Eu já te ensinei isso lá atrás. Eu não peço aquilo que é mais fácil, eu peço o que eu quero. E o que eu quero pedir sempre é o mais difícil para você dar para mim. Que inclui, às vezes, a sua família no meio. Inclui, às vezes. E aí aconteceu que, se executasse a dívida, tem um bem no meu nome, que é a casa do meu pai, da minha família. E eu não sabia disso, não lembrava disso. E foi Deus que permitiu que a gente falasse com um advogado justamente que estava trabalhando com isso. E esse advogado lembrou a gente. Olha, você tem a casa do seu pai, da sua mãe, no seu nome. Você está incluída lá. Eles vão acabar bloqueando os bens do inventário do seu pai, se vocês não pagarem essa dívida, se vocês não fizerem um acordo. Então eu falei, nossa, mas essa, Jesus, misericórdia, mas esse problema, eu não posso prejudicar meus irmãos, não posso prejudicar de jeito nenhum minha mãe, de jeito nenhum, é o bem da minha mãe, né? É a sobrevivência da minha mãe, entre aspas, né? A casa da minha mãe. Eu não posso de jeito nenhum prejudicar, né? Mas aí tá na sua divina vontade, e é da minha parte, eu vou fazer o que for possível. Aí eu perguntei para Jesus, mas essa que o senhor inventa? Ele falou assim, claro. Isso aí é um licor que eu tô dando para você, para te fortalecer, é o fel do vinagre amargo, que é para te fortalecer, para você não desandar do seu sacrifício. Entendeu? Eu quero a oferta completa.
eu quero te dar um elemento que você não vai poder voltar atrás desse acordo. Entendeu? Mesmo que seja difícil para pagar, você vai pagar até o fim desse acordo. Até onde você terminar de pagar. Então, não é para poder pensar em não pagar essa conta. Doa o custo que custar. Doa o que doer. Então, eu falei, tá bom. Dessa vez é honestidade total. Né? Então, tudo bem. Se o Senhor garante para mim que vai dar tudo certo, tá tudo certo. Meu marido também pensou a mesma coisa. Ele falou, se Jesus permitiu que a gente tivesse essa situação, porque é pra gente fazer um acordo mesmo, pagar direitinho, e não tem conversa. Não tem conversa. É força, luta, que a gente vai chegar lá. É isso aí, né? Então, Nossa Senhora, nossa mãe, vocês vão perceber como ela é. Vocês vão perceber que ela também tem esses momentos em que ela também passa por situações. Teve uma vez só na Valtorta que a gente viu a Nossa Senhora realmente assim. A gente viu ela chorando várias vezes, sem entender muitas coisas e também resolvendo as coisas dentro dela, né? Várias coisas ela tentava entender dentro dela por que tinha que ser daquele jeito. Ela também passava por isso. Mas o momento que foi público foi o momento que Jesus morreu, quando ele estava no sepulcro, indo para o sepulcro. Ela demonstrou publicamente esse debate com Deus. Publicamente, todo mundo viu, ouviu, o quanto ela ficou nervosa, zangada. Então, se a Nossa Senhora, ela tinha esse momento, se a Luísa teve milhões de vezes esse momento com Jesus, muitas e muitas vezes, então a gente entende que a vida na Divina Vontade tem um relacionamento real, um debate, um acordo, aonde Jesus ele vence sempre, mas ele vence por quê? Porque você abaixa a crista, confia nele, mas entende, ele te explica para quê e para quê e para quê e para quê, né? E aí você vai, então tá bom, se o Senhor me garante, o Senhor é o meu fiador, então eu vou pro Senhor. Nós vamos junto, agora sim, pode ligar o carro, vamos embora. Então é assim, entendeu? Então aqui, ó. Então ela não pode se queixar de José, eu também não posso me queixar do meu marido, graças a Deus, ele tá reagindo, graças a Deus. Ontem eu que fiquei meio abalada, ele viu que eu fiquei bem abalada, até quase chorei. Mas depois ele reagiu, ele viu que ele precisa ser forte. Ele que conversou com a advogada, ele não mandou eu conversar, foi muito importante isso para mim. Né? Foi muito importante ele passar à frente, graças a Deus. Né? Ele que conversou, ele que expôs o problema para a advogada da empresa, né? que é do banco. Então foi muito importante para mim. Tentou fazer o acordo, ele mesmo tentou impor que a situação está difícil. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensa só, as minhas ordens. Que isso? Eu que sou uma pobre mulher e ele está às minhas ordens. E eu sou bem mais nova do que ele e ele nunca me negou nada. Pelo contrário, nem espera que eu lhe peça. Parece um anjo que lhe diz o que eu desejo e ele diz antes que eu fale. Parece que eu nem preciso falar. Graças a Deus, eu espero que eu nem precise falar com meu marido, tome a frente nesses problemas, né? Sempre ele tomou a frente ultimamente e agora eu tenho que, né? Eu não tenho cabeça pra isso mais. Pra mexer com coisa do mundo. Ai, quem merece. Eu só tô aqui pra trabalhar e ajudar ele no que for possível. E aí depois o resto a gente corre atrás, né? Ser a força pra ele, né? Que ele precisa na hora. Força, pode falar, né? É Jesus que é a força, mas dá ajudar, apoio, ser apoio, auxílio, né? Na última vez ele disse: Maria, acho que preferes estar na casa dos teus pais, porque uma vez que és filha herdeira, tu podes fazer isso quando desejares. Eu irei para a tua casa só para aguardar a cerimônia e irás ficar uma semana na casa do Alfeu, meu irmão. Maria já te ama muito. Esse Alfeu não é irmão de sangue de José, tá? Ele é primo de José. Mas como primo é irmão, então ele fala irmão, tá bom? E na tarde das núpcias,
partirá de lá o cortejo que te acompanhará para a tua casa. Não é ser gentil? Não se importou nem mesmo que ele podia estar fazendo com que o povo ficasse falando que ele não tem uma casa que me agrade. Né? Porque assim, o que ele quer dizer? Que um homem de 30 anos de idade, né, tá casando com uma esposa e não tem uma casa dele para ela. E ele vai levar ela para casa dela. E ele não se importou que o povo de Nazaré pensasse mal dele, falando que ele não tem uma casa dele para dar para ela. Para mim será sempre bem aceita uma casa se ele estiver nela. Que lindo isso aqui. Para mim será sempre bem aceita uma casa se ele estiver nela, pois ele é tão bom. Olha que lindo, gente. Ela já está aceitando ele, né, no coração, né, como um esposo mesmo. E o legal é que eu falei na última meditação que ele ia ser como um pai ou um irmão para ela. Mas não, depois você vai perceber que ele é bem esposo mesmo. Que é amada pra cá, amada pra lá, né? Tipo assim, não tem a vida sexual realmente, ele vai explicar direitinho, né? Ele vai falar aqui. Não tem mesmo, os dois são castos mesmo. Ela dorme no quarto, ele dorme em outro lugar, né? Separado, tem todo um respeito. Vocês precisam ver que respeito que ele tem com ela. Nossa, até para entrar no quarto, ele pode entrar no quarto dela, sabe? Ele não tem esse problema. Ele é esposo, entendeu? E sempre ele pode entrar no quarto dela. Ele não é aquela coisa assim, ai, eu não posso entrar, não posso nem chegar perto. Não. Ele sempre entrou no quarto dela, né? Pedindo o consentimento dela, sabe? Batendo na porta e ela falando, pode entrar, tipo assim. Nunca foi assim, como se não fosse um esposo, fosse uma pessoa estranha. Não, ele sempre foi íntimo de Maria. Sempre teve acesso a Maria, né, facilmente. Sempre pôde ver. Ele via as noites que Maria passava em oração. Ele já viu a Maria em êxtase. Ela brilhando como o sol, né, grávida. Ele viu várias cenas, assim, muito fortes, muito incríveis. Ele viu anjos servindo eles. Ele participava da vida de Maria em todos os aspectos, tanto espiritual, junto com Maria na parte espiritual, né, como na parte normal do dia a dia, sabe? De ajudar em tudo. Então ele era um esposo mesmo. Ele não era um irmão só em questão da sexualidade, da castidade, mas como família ele era realmente marido, responsável por ela, entendeu? Assumiu o lugar de marido com M maiúsculo, de esposo com E maiúsculo. Então é incrível esse homem é incrível. Ó, como José é bom, ela disse, né? E ele, que é que ele falou do teu voto? Ainda não me disseste nada. Ele não fez nenhuma oposição. Pelo contrário, ao saber de minhas razões, ele disse, eu vou unir o meu sacrifício ao teu. Nossa, é um jovem santo, disse ela. A essa altura, o jovem santo vem entrando acompanhado pelo Zacarias. Está lá literalmente esplêndido, todo em amarelo ouro, lindo, né? Todo bonitão para fazer um marido bem bonito. Até um turbante ele tem, cheio de franjas, o manto dele, com um ar majestoso, está fulgurante de alegria, tá alegre por causa desse passo que ele vai dar. Nas mãos traz ainda pequenos maços de mirto florido, um homem que traz flores para a mulher, gente. Um homem que traz flores, tá vendo? Olha só, ele tem cuidado de ver Maria como uma dama, como uma moça mesmo, uma dama, uma mulher, né? E trata ela como ela merece, como em questão de ser esposa, de ser noiva, de ser mulher, né? Muita delicadeza. A paz esteja contigo, minha esposa. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ele não trata ela de uma forma assim, não, ela é um
uma outra coisa. Ela é uma menina, uma pequenininha, uma filhinha para mim. Não, ela é minha esposa. Olha lá. A paz esteja contigo, minha esposa. Tá vendo, gente? Olha o respeito que ele tem com Maria. Ele coloca Maria no devido lugar que ela é esposa. É muito importante isso na vida de Maria e de José, entender isso. É muito importante a gente entender isso, que os dois realmente foram um casal. Entendeu? Foram um casal onde tiveram realmente uma vida de casal, uma vida de marido e mulher, né? Com todos os elementos juntos, de todas as preocupações que um pai e uma mãe deveriam ter com o filho. Tudo, decisões juntos, decidindo juntos, Maria também respeitando a decisão de José como marido. Muito incrível, muito incrível. Ele saúda: paz esteja com todos vocês. E depois de ter recebido essa oração de resposta, diz: eu vi tua alegria no dia em que te dei aquele ramo do teu jardim. Pensei agora em trazer-te um mirto apanhado perto da gruta de que tanto gostas. Queria trazer-te as rosas que já estão abrindo as primeiras flores em frente à tua casa, mas as rosas duram pouco e que com tantos dias de viagem não daria. E eu teria chegado aqui só com os espinhos. A ti, querida, só quero oferecer rosas, atapetando os caminhos de flores delicadas e perfumosas, para que sobre elas possas pôr o teu pé. Olha que coisa mais linda! A ti, querida. Aí, querida, está trazendo claramente o entendimento de que ela é esposa, de que ela é mulher, de que ela é esposa. A ti, querida. E ela tem que acostumar com isso, né? A ti, minha querida, só quero oferecer rosas. Ele demonstra que ele ama, ele demonstra que ele está apaixonado. Vocês estão entendendo? Ele é um homem apaixonado por Maria. Ele realmente sente amor masculino por Maria. Entenderam? Mas ele não vai viver a sexualidade dele com ela. Vai viver o casamento na pureza. Mas eles vão ser um casal verdadeiramente. Entenderam? Olha, é muito lindo isso, gente. O quanto que eles vão reparar Adão e Eva. Eles vão reparar Adão e Eva com uma qualidade de reparação imensa. Maria realmente amou José como um homem criado por Deus, como um ser masculino. Maria amou José e José amou Maria. Entenderam, gente? Acordem para a vida, tá? Maria, ela não foi só virgem plenamente assim a ponto de não ter um amor masculino. Ela teve um relacionamento com um homem e ela viveu esse relacionamento verdadeiramente como Deus deseja, na pureza. Ela era realmente esposa de José. E ele considerava ela assim, tanto que muitas vezes ele protegeu ela por causa desse carinho e dessa responsabilidade de ser esposo. Vocês vão ver, né, na viagem do Egito. Nossa, vocês precisam ver como ele não podia perder ela de jeito nenhum, falando que ela era o céu da vida dele. Nossa, eu não posso perder minha Maria de jeito nenhum, não posso perder meu Jesus e minha Maria. Eles são tudo para mim, eles são tudo. Ele era desse jeito, um esposo desse jeito. Eu não posso perder, eles são tudo para mim. São tudo para mim. José era assim. Eles são tudo para mim. Eles são a minha vida, o motivo de eu existir. Mas Deus estava, né, amando ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele não colocava Maria e Jesus assim, numa questão assim, acima de Deus. Não colocava, de jeito nenhum. Mas o que eu garanto para vocês, que Jesus e Maria praticamente, para ele foi a vida, o motivo, a missão dele. Jesus e Maria foi a missão dele divina. Entendeu? A missão que foi dada para Deus. E até falei para o meu filho esses dias que José é um exemplo perfeito de um eunuco. Eunuco que Jesus fala, né, na Bíblia, que os eunucos, eles são homens que se consagram, né, para uma missão na igreja, né, uma missão específica. Então ele foi uma
maior dos eunucos que possa existir para servir a Rainha Maria e o Príncipe Jesus. E que Deus, né, escolheu José, vocês viram, milagrosamente, com uma teofania, com uma manifestação divina. Um milagre que aconteceu, né, que escolheu José através daquele ramo seco que floriu, escolhendo esse homem, né? E assim, o eunuco, ele é escolhido pelo rei, né, para poder para trabalhar na casa, no palácio. E esse eunuco tem que ser um homem que ele vai ter responsabilidades muito fortes para o rei. O rei confia nesse homem. Então é como se Deus tivesse dado um emprego para José, de um eunuco que vai cuidar no palácio da sua rainha, da sua rainha. Eu vou colocar os seus cuidados na minha rainha. Você vai cuidar da minha rainha e vai cuidar do meu príncipe, que é meu filho Jesus. Então José, ele recebeu essa missão de fazer as vezes de Deus, aqui na terra. O esposo, que é o Espírito Santo, e as vezes do pai de Jesus. Então foi uma missão muito grande, mesmo ele sabendo que era adotivo, que filho adotivo, mesmo ele sabendo que ele era um pai putativo, né? Então é muito importante. Vamos ver o que ele quer dizer putativo. Eles falam direto essa palavra, né? Que ele era um pai putativo. Deve ter algum significado, né? Suposto pai, né? Embora ilegítimo, né? Mas é legítimo, tá vendo? Disse daquilo que, embora ilegítimo, é objeto de suposição de legitimidade, fundada na boa fé. Putativo. Tá vendo? Falsamente atribuído a alguém ou algo. Putativo. Porque ele não é verdadeiramente um pai, não é verdadeiramente o esposo, mas ele é o suposto esposo, né? Mas tem uma suposição de legitimidade que é fundada na boa fé. Então é isso. Ação putativa. A pessoa deve ter cometido engano ou qualquer outra pessoa cometeria. Ou ele se enganou, mas qualquer outra pessoa na mesma situação teria se enganado. Para que haja ação putativa, a pessoa deve ter cometido engano. Ação putativa é diferente. Não tem nada a ver. Mas é a questão de ser ilegítimo, mas dá um objeto de que é legítimo, né? Que assim, aos olhos humanos, ele é legítimo pai de Jesus. Tipo assim, entendeu? Que aos olhos humanos é como se Jesus tivesse ele como pai, mas na verdade não. Na verdade a gente sabe que não. Tipo assim, né? Agradeço a ti, bom homem, como conseguiste que ele chegasse aqui tão viçoso e bonito, esse mirto, né? Eu amarrei um vaso na cela. Gente, olha o cuidado de José. Ele trouxe o mirto viçoso e bonito na viagem toda. Por quê? Porque ele teve o cuidado incrível de amarrar um vaso na sela do cavalo, na sela do burrinho, e dentro dele pôs os ramos, e as flores ainda estavam em botão. E pelo caminho as flores foram se abrindo. Uau! E aqui estão elas, Maria, que a tua fronte se engrinalde de pureza, que é o símbolo da esposa, mas que nunca será igual à pureza que tens no coração. Nunca será igual à pureza que tens no coração. Que lindo, ele conhece bem a sua esposa, né? Ele conhece bem quem é ela, né? E vai conhecer muito mais, à medida que os dois caminharem, ele vai conhecer muito mais. Isabel e as messas enfeitam Maria com a pequena grinalda das flores que se formou, ao fixarem no lindo arco os ramalhetes cândidos de mirto, e vão entremeando a pequenas rosas brancas que estão no vaso posto sobre um baú. Maria se esforça para apanhar o seu amplo manto branco puxado sobre os ombros, mas o esposo a precede no gesto e a ajuda a fixar, arruma até a roupa dela. Tá vendo? Com as duas fivelas de prata, o amplo manto no alto do sol. Então ele tinha muita liberdade com Maria, até o ponto de arrumar a roupa dela. Você vê que ele não é uma pessoa assim,
ai, tímido, que não chega nem perto, tem medo. Não, olha só, ele chega e arruma a roupa dela. Ela tenta arrumar o manto e ele vai lá, ele a precede no gesto e a ajuda a fixar o manto com as 2 fivelas de prata. O amplo manto no alto dos ombros. As mestras arrumam as dobras com arte e amor. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. Que isso, gente. Está tudo pronto enquanto estão esperando por algo que não sei o que seja. José disse. Ele fala aproximando-se um pouco de Maria. Eu estava pensando agora mesmo no teu voto. No bar, chegou pertinho dela lá, falou baixinho para ela. Eu estava agora mesmo pensando no teu voto. Eu já te disse que quero partilhar ele contigo. Mas quanto mais eu penso nisso, tanto mais vou compreendendo que não basta um nazireato temporário. Ele é um nazireato temporário, ele pode cancelar essa consagração. Ainda que seja renovado muitas vezes. Eu te compreendi, Maria, e ainda não mereço a palavra da luz. Mas dela, o murmúrio já está chegando aos meus ouvidos. É isto que me está levando a entender o teu segredo, pelo menos em suas linhas mais expressivas. Eu sou um pobre ignorante, Maria. Sou um pobre operário. Não entendo de letras, nem possuo tesouros, mas aos teus pés quero colocar o meu tesouro para sempre. A minha castidade absoluta, para poder ser digno de estar ao teu lado. Olha, gente. Olha que lindo, gente. Olha lá. É muito lindo, gente. Dá vontade de chorar. Mas, nossa, eu não entendo de nada, não possuo nada, mas o que eu tenho, que é, a minha castidade, eu coloco aos teus pés. Que lindo, gente. A minha castidade é absoluta, para poder ser digno de estar ao teu lado. Ó Virgem de Deus, minha irmã, esposa minha, jardim fechado, fonte selada. Ele entende que ela é de Deus. Ele entende que ela é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Entendeu? Como diz o nosso avô, que talvez tenha até escrito o cântico: tendo-te à frente de seus olhos, eu serei o guardião deste jardim de aromas. Esse avô deve ser Davi, né? Eu serei o guardião deste jardim de aromas, no qual se encontram as mais finas frutas, e do qual jorra uma nascente de água viva, com ímpeto suave. Então ele será o guardião do jardim selado, o guardião da Virgem. Ele entende a missão dele, gente. Entende a missão dele. Ele é o guardião da Virgem de Deus. Ele é o guardião, ele é aquele que fica, protegendo Maria e Jesus, protegendo de todo o mal que possa chegar perto dela, mal humano, principalmente, com ímpeto suave. A tua doçura, ó minha esposa, que com sua candura, então ele, tipo assim, eu entendo assim, ele está casando com ela, vê ela como uma real esposa dele, uma mulher que ele vai cuidar, que ele vai ser guardião dela, que ele vai ser responsável por ela, que vai, fazer tudo como um esposo faz pela esposa. E que ele vai colaborar, ele vai ter orgulho e vai colaborar e vai apoiar esse segredo dela, esse voto dela, E vai apoiar, os dois vão guardar esse segredo, vai ser só entre eles. Aos olhos do mundo, talvez ninguém vai perceber que ela é virgem, que ela guardou seu voto, só as pessoas íntimas que conhecem ela. Mas as outras pessoas que são, não vão saber. Não sei se vão saber. Vão pensar que ela é uma esposa normal como todos os outros, como muita gente até hoje pensa que ela teve outros filhos com José. Não é mesmo? Que tem pessoas que falam isso. Até uma novela lá da Record foi feita, para poder mostrar que Maria não teve só, que ela não foi uma virgem. Eles falaram que ela tinha filhos. Mas você vê de tanto que foi algo assim guardado, foi uma coisa assim que na Bíblia fala que ela é virgem para receber Jesus, para ter o primeiro filho, mas não fala que ela, não fala mais nada que ela era virgem, continuava virgem, que José era virgem, não fala, no Evangelho não fala, na Bíblia não fala, porque não é um elemento que eles quiseram colocar. Mas para nós que temos as místicas,
A gente sabe. Né? A tradição católica, que sabe a verdade, comunicou essa verdade para a gente, né? Por tradição católica. E nós, católicos, nunca duvidamos da castidade de José. Né? A gente sempre soube disso, porque foi passado para a gente não pela Bíblia, porque a Igreja Católica não tem a sua tradição só baseada na Bíblia, no Evangelho. A nossa tradição é baseada na experiência mesmo, né? do entendimento, do conhecimento, né? Então é lindo ser católico por causa dessas coisas, que a gente não falha, né? na justiça. O católico não falha na justiça, o católico não coloca dúvidas, né? nessas questões, né? Porque a gente teve essa verdade através, que foi nos informada pelos anjos, que foi nos informada pelo Espírito Santo, né? Então a gente nunca tratou Nossa Senhora como uma mulher qualquer. A gente sempre considerou Maria virgem, sempre virgem. A igreja sempre, sempre, sempre considerou Maria virgem, sempre virgem. Por que que os outros não consideram? Por que que os evangélicos não consideram ela Maria sempre virgem, sempre virgem? Por quê? Porque não são religiões baseadas na verdade. São religiões nascidas da heresia, nascidas da mentira. E tem gente que ainda considera, tem gente que ainda quer considerar essas pessoas. Por mais que eles tenham feito muitas e muitas coisas pela ação do Espírito Santo, fizeram muitas coisas boas. Falar que os protestantes, Lutero, né, os luteranos não fizeram nada de bom. Falar que eles não produziram uma evangelização grandiosíssima, que evangelizaram nações inteiras, né? A gente não vai tirar o mérito deles nessa questão, mas muitas coisas que eles ensinaram é mentira, infelizmente. Por quê? Se separaram da igreja principal, se separaram, né, da igreja de Cristo. E se separou da igreja de Cristo é porque tem heresia no meio, tem mentira que o demônio conseguiu colocar na cabeça dessas pessoas. A boa intenção deles, né, de falar do evangelho, né, deu frutos, porque, né, Deus é misericórdia e permitiu que desse frutos, mas mesmo assim vai ser feita a justiça. O aviso vai trazer essas pessoas de volta para a Igreja Católica e elas vão pedir perdão para Nossa Senhora. Elas vão pedir perdão em nome de todos os outros que já morreram e que morreram na mentira, achando que Nossa Senhora, né? E até o último dia ficaram falando que Nossa Senhora era uma mulher qualquer, que também teve outros filhos, que não era virgem, sempre virgem. Então é muito importante entender isso, né? Então a gente, graças a Deus, nós somos católicos e nós estamos com a verdade, sempre chegamos com a verdade, nunca desonramos a nossa mãe do céu. Graças a Deus, e nem desonramos o nosso São José maravilhoso, maravilhoso. Eu serei o guardião deste jardim de aromas, no qual se encontram as mais finas frutas e do qual jorra uma nascente de água viva, o ímpeto suave. A tua doçura, ó minha esposa, que com sua candura me conquistaste o espírito, ó toda bela, bela mais do que uma aurora, sol que resplandece, porque teu coração resplandece. Ó toda cheia de amor pelo teu Deus e pelo mundo ao qual queres dar o Salvador com teu sacrifício de mulher. Nossa, ao qual queres dar o Salvador com o teu sacrifício de mulher. Vem, amada minha, e a toma delicadamente pela mão, levando-a rumo à porta. Todos os outros os acompanham e do lado de fora se reúnem todas as companheiras da festa, todas de branco e com véus. Vão pelos pátios e pórticos por entre a multidão que os observa até chegarem a um ponto que não é ainda o templo, mas quase um salão usado para o culto. Pois aí se vêem lâmpadas e rolos de pergaminho como nas sinagogas. Os dois esposos vão para a frente de um estante semelhante a uma cátedra e lá se detêm. Os outros se colocam em ordem atrás deles. Ao fundo se aglomeram outros sacerdotes e curiosos. O sumo sacerdote está entrando solenemente. Há um murmúrio entre os curiosos. É ele que vai celebrar o casamento? Sim, porque é de sangue real sacerdotal. A esposa é flor de Davi de Arão, é virgem do templo. O esposo é da tribo de Davi. O pontífice põe a mão direita da esposa na do esposo. Que lindo, que casamento lindo, gente. E os abençoa solenemente. Que
Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó esteja convosco, que ele vos una e que se realize em vós a sua bênção, dando-vos ele a sua paz e uma numerosa descendência, uma vida longa e uma morte feliz no seio de Abraão. Depois ele se retira com a mesma solenidade que entrou. Olha, fazem-se as promessas mútuas e Maria já é esposa de José. Todos saem, sempre em perfeita ordem, vão até a sala onde é lavrado o contrato de núpcias, no qual se diz que Maria, filha herdeira de Joaquim, de Davi e de Ana de Arão, entrega como dote ao seu esposo a sua casa com seus bens, os enxovais e todos os outros bens que ela herdou de seu pai. E tudo terminou. Os esposos saem para o pátio e o atravessam indo para a saída e fica perto do quarteirão das mulheres que trabalham no templo. Um carro de boi bem cômodo e pesado está à espera deles. Sobre o carro está estendido um toldo de proteção, onde se encontram também os pesados baús de Maria. Tá vendo? Ela tem pesados baús, ela não é pobre a ponto de carregar só a roupinha na mão, não. Ela tem pesados baús. É uma pessoa normal, com qualquer outro que tem malas. Tá? Não pensa que Maria também é tão assim, tão santa a ponto de não ter nada. Despedidas, beijos, lágrimas, bênçãos, conselhos, recomendações, e depois Maria sobe com Isabel, colocando-se no centro do carro. Na frente está José e Zacarias. Já tiraram os mantos de festa e todos se envolveram no grande manto escuro. O carro parte ao trote pesado de um cavalo grande e escuro. Os muros do templo vão ficando longe, depois também as da cidade. E vão chegando os campos novos e verdejantes, cheios das flores dos primeiros dias da primavera, com as plantações já crescidas a um bom palmo do chão, mostrando suas folhinhas leves que a brisa ligeira forma ondas, parecendo esmeralda, soltando o cheiro mesclado das flores dos pessegueiros e das macieiras, junto com o cheiro de trevos e do poejo selvagem. Maria está chorando baixinho. Por que será? Debaixo do seu véu, e de vez em quando afasta a cortina, por causa da saudade, né? Vai deixar o templo, né? Então, por isso, acabou a vida passada, começa uma nova vida. E ela chora baixinho, porque vai ficar com saudade, como qualquer outra pessoa, né? Ela é normal, como qualquer outra pessoa, nessa questão de sentimentos, né? Humana, muito humana, muito humana. Né? Vai sentir saudade da mestra, vai sentir saudade do templo, de rezar muitas vezes, de estudar com as meninas, das meninas. Normal, a vida continua, né? Ela vai para outra vida agora. Aí Jesus vai falar: que é que diz o livro da sabedoria, cantando os louvores dela? Na sabedoria está, de fato, o espírito da inteligência, santo, único, múltiplice, sutil. E continua enumerando os dotes dela, para terminar o período com estas palavras. Então, que o livro da sabedoria fala de Nossa Senhora o tempo todo. É o livro que fala de Maria. Né? Jesus fala que o livro da sabedoria é o livro que fala de Maria. Quer falar alguma coisa de Maria? Lê o livro da sabedoria. Que tudo pode, tudo prevê, que compreende todos os espíritos, inteligente, puro, sutil. A sabedoria penetra com sua pureza, é o vapor da virtude de Deus. Por isso não há nada de impuro, imagem da bondade de Deus. Mesmo sendo única, tudo pode, imutável, renova todas as coisas, comunica-se às almas santas e forma os amigos de Deus, os profetas. Então, sempre quando eu ouço Jesus falar de Nossa Senhora e ao mesmo tempo falar que ela é a sabedoria, eu fico assim, meio assim, com uma coisa, né? Jesus, parece que o Senhor fala que a Maria é o próprio Espírito Santo. Senhor, o Senhor me dá uma pista danada, como se Maria e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa. Mas eu sei que não é. Vocês estão entendendo? Mas que dá uma impressão de que é. É impressionante como ele consegue te deixar assim confuso nessa questão. Pelo jeito que ele dirige a Maria, sabe? Porque a sabedoria, ela é o Espírito Santo. Vocês sabem disso. A fonte da sabedoria é o Espírito Santo. Mas é a fonte da sabedoria. E Maria é a sabedoria. É a esposa do Espírito Santo. É a sabedoria. Então, a gente fica meio assim, viajante, assim. Tão ligados os dois, e tudo que ele fala do Espírito Santo, ele fala de Maria igual. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo e Maria são praticamente realmente uma só, são esposos de verdade, ele é o verdadeiro esposo de Maria, é o Espírito Santo. O
verdadeiro esposo de Maria, aquele que tem a posse realmente do corpo e da alma de Maria, é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Ele que pode fazer o que quiser com Maria, ele que tem a posse dela. Então, ele que realmente é o verdadeiro esposo, uma só pessoa com Maria. Entendeu? É muito incrível isso. Então, Jesus vem falar isso porque justamente no momento do casamento de Maria, ele precisa falar quem é o verdadeiro esposo de Maria. E as características do Espírito Santo, né, e do Espírito de Maria, que o Espírito Santo é um espírito puro, inteligente, sutil, né? Penetra com sua pureza. Ele é puro, o Espírito Santo ele é tão puro, ele é o ser mais puro que existe. Ele é um ser que não entra nada de mal nele. Ele não tem nada que tenha dúvida, sabe? De que é puro, de que é santo, de que é... nada se contamina com ele. E aonde tem contaminação, ele não consegue atuar. Não porque ele é fraco, mas é porque não é tolerável isso. Porque não é justo, não é condizente, né, com o Espírito Santo atuar no meio da sujeira, atuar no meio da porcaria. Então, se você quiser ter o Espírito Santo na sua vida e essa sabedoria jorrar na sua mente, né, essa ação do Espírito Santo na sua mente, para ele poder te guiar, tem que ter, tudo bem, você pode ter esse momento de debate que eu falei para vocês, né? Enquanto você estiver na dúvida, o Espírito Santo, ele fica numa situação delicada. Porque nessa dúvida, nessas nuvens que estão na sua mente, ele tenta, com a luz dele, se você começar a discutir com ele, com o Espírito Santo, pedindo a instrução de Deus para poder te orientar naquele momento do debate, para você entender o caminho que você tem que andar, né? Todo aquele debate que eu falei, né? Que Jesus ele para o carro, ele tem que parar o carro. Você fala, para o carro. Para o carro, porque a gente tem que entender, eu tenho que entender, eu sou pequena, eu não estou entendendo. Jesus para na hora, ele respeita totalmente a liberdade sua. O Espírito Santo não consegue seguir em frente mesmo, te iluminando se você parar. Se você tiver com dúvidas, então ele quer que as nuvens se dissipem das dúvidas. Você não pode ter desconfiança nenhuma. Ele não pode seguir o caminho se você continuar com desconfiança. Se você continuar, né, com qualquer sentimento de impureza, entendeu? De nuvens na sua mente. Então ele faz o que for preciso para que você se acalme. Ele espera você se acalmar na situação. Ele espera você perguntar. Ele espera tudo o que for preciso para que possa você ter tempo de usar a sua inteligência, a memória e a vontade para poder dizer o sim. E o seu sim tem que ser um sim puro, não pode ser um sim que tenha qualquer falsidade. Se tiver falsidade, é difícil. Você vai andar sozinho e pensando que você está andando com o Espírito Santo, se você tiver falsidade. Sabe? O que eu quero dizer com falsidade? Assim, na minha circunstância, né? É o seguinte: Jesus fala para mim assim, eu estou contigo, eu vou pagar essa conta. Você, né, não tenha dúvida de que eu estou contigo. Aí eu falo, então se o Senhor está comigo, eu posso ir. Tá tudo tranquilo. Mas eu não posso ter nenhuma dúvida. Eu tenho que formar um vazio, entendeu? Formar o vazio e não ter nenhuma dúvida, me abandonar plenamente, ficar com a cabeça vazia de qualquer dúvida, de qualquer elemento. Agora, se o Espírito Santo fala para mim, eu estou contigo, e eu falo, tá bom, tudo bem, tá bom, vamos embora então. Mas só que daí você, no fundo, você pensa assim, mas eu vou garantir, sabe, eu vou fazer algumas coisas à parte. Eu vou garantir, sabe, alguma coisa pra mim ter certeza de que eu vou me dar bem, de que eu não vou morrer nessa circunstância.
O que eu tô querendo dizer? Eu falo, vamos Espírito Santo, vamos embora Deus, vamos Jesus, vamos, pode andar, continuar andando. Eu conto com o Senhor sim, vamos embora. Fiat. Mas aí dentro de você fica ainda com alguma coisa assim, sabe? Mas aí se ele não me ajudar, se chegar a hora de pagar aquela prestação, o refinanciamento do carro e ainda pagar o acordo, vai ser 2 parcelas que eu vou ter que fazer, 2 contas novas que eu vou ter que arcar. Se acontecer qualquer coisa, eu vou ter que me virar, eu vou ter que fazer alguma coisa, não sei o que. Eu tenho que ter um plano B, porque se ele falar comigo, tem que ter um plano B. Um plano B. Eu não sei, eu não tenho nenhuma ideia de um plano B, de tanto que eu confio em Deus. Eu não tenho nenhum plano B. Graças a Deus, louvado seja obrigado, Jesus. Não tenho plano B. Graças a Deus, porque eu não tenho plano B nessa circunstância, nem se eu quisesse. Graças a Deus, não tenho nenhum. Obrigado, Jesus. Obrigado, tá? Isso prova que eu confio nele mesmo de verdade. Mas assim, tem gente que não confia. Tem gente que faria um plano B. O que seria um plano B para alguém assim, falho, falso? Se não desse, é um casamento. Jesus está falando que essa pessoa é boa, de que eu vou conseguir ficar casado com ela. Imagina que você acabou de decidir casar com uma mulher e aí você ama ela, tudo, né? Você é um esposo ou você é uma esposa, você decidiu que vai casar. Você confia em Deus, que Deus fala, ele é um bom marido para você. Você rezou, fez tudo. Ele é um bom marido, vocês vão conseguir ficar bem, dar certo esse casamento. Confia em mim. Mas aí você tem um plano B, qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Eu anulo o casamento. Eu invento que ele me bateu, eu invento alguma coisa, não sei. Sabe, qualquer coisa. Eu invento algum jeito de que eu vou descobrir alguma coisa, eu vou produzir alguma coisa que tem um plano B para me pedir a nulidade do casamento na igreja. Sabe, tipo assim? Uma pessoa que na frente dos outros, rezando, ela conversa com Deus, fala assim, eu confio em vós, vamos embora. E casa, tudo mais, mas só que tem lá um sentimento, se não der certo, eu anulo o casamento. Tem um negócio de nulidade, anulo, pode falar nulo, né? Aí eu peço a nulidade do casamento, que é a nulidade, eu peço. O padre daqui da paróquia eu conheço, o bispo eu conheço, eu sou muito conhecedor, né? Conheço muita gente, aí eu posso pedir a nulidade do casamento, qualquer coisa. Eu não quero ficar sem a santidade minha, não. Eu não vou, né? Tipo assim, entendeu? Vocês estão entendendo? Que o Espírito Santo não aceita um negócio desse, gente. Não aceita. Se você acredita nele, ele conhece dentro de você. Você não pode enganar ele. E às vezes tem gente que acha que consegue enganar o Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele não está dentro da sua cabeça e sabe tudo. Tem gente que não entende o Espírito Santo. Sério, tem gente que não, que acha que Deus está lá no céu, que não está aqui, que ele não está ouvindo os pensamentos dela. Jesus, é uma coisa estranha, gente. Eu converso com pessoas assim e eu fico assustada. Porque só porque elas não ouvem o Espírito Santo, elas não ouvem assim claramente na mente delas, do jeito que elas gostariam, porque elas ouvem. Todo mundo ouve o Espírito Santo. Ninguém é burro para não ouvir o Espírito Santo. Mas assim, a pessoa, ela finge que não ouve, não sei o que acontece. Ela tem uma trava na testa, não sei, no olho dela, que ela fala, nunca falou comigo. O Espírito Santo nunca ouvi ele. Como que ouve o Espírito Santo? Como? Ué, nossa. Eu sei, gente, eu passei por isso também. Eu também era cega, tá? Eu também sei disso, eu também era cega. Então eu sei que é terrível. Eu também era cega e era horrível ser cega, né? Foi uma coisa horrorosa saber que eu era cega por tanto tempo e o Espírito Santo sempre estava comigo, me respondendo tudo desde quando eu era criança e de repente um dia eu descubro depois de velha.
Então agora que eu tenho ele, não adianta eu querer dar lição de moral pra vocês. Eu sei disso, porque eu também passei pela mesma coisa. Mas eu preciso falar que a gente ouve ele desde quando a gente nasceu. Eu preciso falar a verdade, essa é a verdade. Eu também não sabia. Eu fui depois de véia. Depois de véia que o Espírito Santo se apresentou pra mim. Por que ele demorou para se apresentar para mim? Por que o Espírito Santo não se apresentou para mim antes? Porque eu era falsa, mentirosa. Eu sabia as coisas e falava que era eu que sabia. Mas só que ele perdoou eu porque eu fui humilde, pedindo a ajuda dele, eu me encho, eu me leva. Então assim, ele viu a minha humildade, meu desespero de conhecê-lo. E quando ele viu meu desespero, ele percebeu, falou, realmente, eu acho que agora morreu aquela pessoa horrível que ela era. E aí ele apareceu, porque ele não vai se apresentar para uma pessoa que ainda ele acredita que essa pessoa ainda é falsa, que essa pessoa ainda tem muita contaminação, tem muito assim, muito apego humano, muito soberba, principalmente soberba, de se achar, sabe? De se achar ela responsável pela vida dela, sabe? E eu era muito assim. Eu casei falando pro meu marido, olha só. Eu casei com meu marido e falei assim, ó, o seguinte, eu tenho a minha conta corrente, você não mistura, não queira tocar na minha conta corrente. Eu tenho a minha vida profissional, não queira atrapalhar minha vida profissional. Eu tinha muito disso quando eu casei. Eu. Quem tem eu, ego? Eu consegui, eu li a Bíblia, eu estudei teologia, eu sei, eu sou, o Espírito Santo não consegue. Isso que eu percebi, que ele me ensinou durante esse tempo que ele começou a falar comigo. E aí eu percebi, aí eu sempre questionei, o que eu mudei? Que agora o Senhor fala comigo tanto. O que aconteceu comigo que eu mudei? E aí o Espírito Santo me explica, ele me explica, você mudou em tudo. Você hoje é inteiramente dependente de mim. Para tudo, você não dá um passo sem minha ajuda. Você confia em mim cegamente. Você se esvaziou totalmente do seu eu. Você morreu faz um bom tempo quando você rezou ou me enche me leva. Naquele dia você decidiu que você nunca mais iria falar eu. O eu, sabe o eu mesmo, o eu ego. Você decidiu, você se prostrou, você falou, sem você eu não sei viver. Sem você eu não quero mais viver. Eu não sei decidir minha vida. Eu não sei nada. Só o Senhor que sabe. E eu aceito tudo que o Senhor me mandar. Tudo que o Senhor falar, eu aceito. Eu vou sempre me prostrar diante de Ti. Se eu não entender, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir para te entender. Eu vou ter um relacionamento real contigo. Então, desde então é assim. Por isso que Ele fala comigo, com liberdade. Ele fala tudo para mim. Ele me perdoa. Quando eu tô com alguma dúvida, quando eu tenho alguma coisa, Ele perdoa. Porque Ele sabe que isso é da minha pequenez. Ele tem paciência. Né? Ele tem paciência, espera você acalmar. Né? Tem coisas novas. E quando ele traz uma coisa nova, um teste novo, Ele sabe que você não estava esperando por aquilo. E daí Ele tem a paciência de esperar. Porque Ele é perfeito. Ele é bom com P maiúsculo, perfeito e santo com P e S maiúsculo. E o perfeito precisa ter paciência com o imperfeito e limitado filho que Ele criou assim. Ele é justo, o Espírito Santo é justo e Ele sabe que os filhos deles, nós, os espíritos humanos, que nós somos espírito, quando Ele lida com a gente, Ele lida com o nosso espírito, com a nossa alma. Então Ele sabe que a nossa alma é limitada, que a nossa inteligência aqui na Terra é limitada, Ele é justo, então Ele tem que lidar com a gente.
Ele se obriga a lidar com a nossa pequenez, porque ele nos fez pequenos. Então ele tem que honrar essa verdade. Mas só que uma coisa é você ter uma natureza inferior a dele, e outra coisa é você querer não ter essa natureza inferior a dele. Se você não se colocar no seu devido lugar, se você não abaixar a sua crista, ele não fala com você. Enquanto você achar que você é alguma coisa, o Espírito Santo não pode fazer nada na sua vida. Ele te dá pistas, ele te dá setas, porque ele é misericordioso. Mas falar plenamente com você na sua mente, te orientar só quando ele vê realmente que você morreu para você mesmo. Morreu para você mesmo. Que você morrer para si mesmo é justamente isso, é você se prostrar e falar: eu não posso fazer nada sozinho. Eu tomo decisões sempre erradas, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu, sem Deus, sou zero à esquerda. Eu, sem Deus, é lama na certa, abismo, condenação na certa. Só essa pessoa que chega nesse patamar tem a ação do Espírito Santo à disposição dela, assim, para ela, seguir em frente. Totalmente dependente, ela totalmente dependente. Se o Espírito Santo não falar A, ela não fala B. Ela não passa na frente, o Espírito Santo. De jeito não, ela prefere não ir do que ir. E aqui em casa é desse jeito. Meu marido já percebeu. Ele já percebeu que se ele não tomar o lugar, de homem da casa, de responsável, fica uma desordem na minha casa. Acontece alguma desordem, porque as coisas têm que ser ordenadas para o Espírito Santo também fluir na minha vida. Então, o Espírito Santo, ele vai e coloca ordem na sua vida. E se sai alguma coisa da ordem, você fica perdida. Então, se ontem aconteceu esse momento de desordem que eu fiquei meio abalada, foi por causa da situação aonde saiu da ordem. Meu marido saiu da ordem. Então, depois o Espírito Santo vai agir para colocar meu marido na ordem. Então, o Espírito Santo, ele ainda tem que trabalhar no outro que ele instruiu você a seguir. Que ele colocou uma pessoa como sacerdote do lar. E essa pessoa tem que assumir o lugar dela. Se essa pessoa não assume o lugar dela, fica um problema sério. E aí eu chorei ontem porque foi um momento que meu marido não assumia, para resolver. Aí meu marido acordou por não sei o que aconteceu. O Espírito Santo ele fez uma situação ali e que não era para eu decidir. Meu marido conseguiu perceber: nossa, ela não tá bem, não é ela que tem que tomar essa decisão, sou eu que tenho que resolver, eu tenho que passar à frente. Aí o Espírito Santo iluminou a vida do meu marido. Graças a Deus. E aí as coisas se acalmaram, as coisas começaram a se planear de novo. O caminho foi aplainado, tipo assim, entendeu? Aplainado. Então, além de você ser dependente do Espírito Santo, ele ainda tem que te ajudar a estar num ambiente favorável para que você possa segui-lo. Entendeu? Ele ainda tem que trabalhar para que o ambiente externo onde você está vivendo se aplane. Que a estrada se aplane para você conseguir andar com a ajuda dele. Se ficar uma situação onde você quer viver a santidade, quer obedecer o Espírito Santo, mas as coisas você vive com pessoas ao seu redor que elas não estão colaborando, é muito difícil você seguir as ordens do Espírito Santo. Você fica doida. Então é muito delicada essa conversa, porque minha mãe, ela passou por circunstâncias. Ela não foi forte o suficiente para poder pedir o Espírito Santo e
Foi difícil a situação. Eu não sei explicar. Mas só que a minha mãe, ela era muito cheia do Espírito Santo, muito cheia do Espírito Santo. E ela ficou doida por causa do ambiente. Porque ela não conseguia fazer o que o Espírito Santo inspirava ela. E ela não formou vazio, ela não se... Porque para você seguir as instruções do Espírito Santo, você também tem que se adequar ao ambiente que você está. Você não pode pular, assim, passar por cima das outras pessoas. É muito importante entender isso. Você não pode passar por cima de uma ordem natural, de hierarquia humana. Então, o Espírito Santo, ele obrigou a minha mãe não sei explicar. Ela estava cheia do Espírito Santo e meu pai, ele não acreditou nela e começou a ver ela como louca. Porque ela começou a falar que estava vendo Nossa Senhora, que ela estava vendo Nossa Senhora, começou a rezar para pessoas sozinha. E tinha toda uma ordem que ela tinha que seguir. Porque ela participava de uma renovação carismática, de um grupo de oração, e o grupo de oração ela não foi atrás. Ela tem que ser muito humilde, a pessoa que tem essa unção do Espírito Santo, e ela tem que se colocar no devido lugar de serva, e ela tem que ir atrás das pessoas que são acima dela. Ela tem que pedir ajuda, né? Quando ela está cheia do Espírito Santo, ela tem que pedir ajuda, contar com a ajuda das outras pessoas, do próprio esposo, ela tem que colocar acima dela, e rezar para que o Espírito Santo ilumine o esposo. Ela tem que ir atrás do sacerdote e pedir para o Espírito Santo iluminar o sacerdote. Ela tem que ir atrás da sua coordenadora do grupo de oração e pedir para que a coordenadora do grupo de oração seja iluminada pelo Espírito Santo para orientar ela. Se tudo isso, ela tem que também ir atrás do coordenador diocesano paroquial da TSC também. Então, a pessoa, quando ela está com o Espírito Santo numa dose muito grande, ela não pode querer assumir esse poder do Espírito Santo e passando por cima dos outros. Entendeu? Ela sempre tem que ser como o Espírito Santo é, servo. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele é delicado, né? Então ele é um servo. Ele atua, né, dentro de uma ordem, de uma harmonia. Então, você está cheio do Espírito Santo, está fluindo, está transbordando o amor por Deus. E você está vendo, até começando a ver Nossa Senhora e ela pedindo coisas para você e tal. Dons estão desenvolvendo. Mas isso tem que ser usado, né, dentro da comunidade. Dentro de uma harmonia de comunhão com as outras pessoas. Você não pode querer falar, só eu tenho o Espírito Santo, então só eu sei, então eu vou, né, agir e fazer do meu jeito, o Espírito Santo tem voz e vez em mim, somente em mim, os outros ninguém sabe. Então eu tenho que passar à frente, eu tenho que atropelar todo mundo, então minha mãe fez isso. E aí o Espírito Santo teve que parar ela. O Espírito Santo teve que parar ela. Foi terrível. Nossa, foi muito difícil. Ela se decepcionou plenamente com Deus nessa época. Abandonou tudo. Ficou decepcionada e frustrada com o Espírito Santo. Foi difícil. Gente, eu precisei passar por isso com a minha mãe, para eu não cair para eu não cair. O Espírito Santo permitiu. Deus permitiu a minha mãe tivesse que passar por isso, para que eu, agora que eu vivo assim, cheio do Espírito Santo, que eu, respeite as coisas e ande na harmonia, para que eu não perca e eu não me frustre com isso, não me frustre como a minha mãe frustrou, que eu não me decepcione como minha mãe me decepcionou. Minha mãe nunca mais voltou, nunca mais, até hoje a minha mãe, ela nunca mais voltou esse relacionamento que ela tinha com o Espírito Santo.
né? Do jeito que ela nunca mais ela deu brecha, nunca mais deu abertura. Mas o Espírito Santo, ele, né, não abandona ninguém. Então ela tem o básico, né? Que ela deseja, ela tem, né? Que é a base única, assim, de você ver que Deus está no comando da sua vida, que você não pode ficar sem Deus, que você precisa de Deus, que você tem que buscar a fé, que você tem que confessar sua fé em Cristo Jesus, aquela coisa básica de batizado, minha mãe vive hoje, né? Mas ela não reza mais pra ninguém, nunca mais. Ela não se colocou mais a serviço do Espírito Santo, vocês estão entendendo isso que aconteceu? Não se colocou mais a serviço dele. Então o Espírito Santo, ele precisa do amor, ele precisa da harmonia, ele precisa da sua pobreza de espírito, ele precisa de obediência, ele atua no ambiente de obediência, né, de ordem, né, de hierarquia. Ele respeita muito a hierarquia, tá? Então você tem que respeitar e ouvir a hierarquia, né, abaixar a cabeça para até pessoas, né, ter pessoas dentro de uma hierarquia, mesmo que elas não sejam perfeitas, você tem que abaixar a cabeça, respeitar, entendeu? Então o Espírito Santo, ele te deixa muito ousado, sabe, para você fazer coisas, mas só que você não pode enganar o Espírito Santo. Então, já que eles estão pedindo para mim que eu não posso fazer isso, então eu vou fazer isso aqui escondido desse jeito, tal, porque eu tenho que obedecer Deus acima dos homens, né? Então, tem que saber lidar com essa circunstância, sabe? Tem que saber como lidar, como coordenar essa obediência ao Espírito Santo sem dar na vista a revolta contra a estrutura, né? Você tem que estar na verdade, totalmente na verdade, numa integridade muito grande e continuando a servir a comunidade, sabe? Então, eu tenho vários exemplos que a gente vê os apóstolos, né? O Pedro, quando falou assim, não convém obedecer homens, mas sim obedecer a Deus. Então, a gente tem que estudar esses momentos de Pedro, quando ele passou por isso, para a gente poder ver, né, essa circunstância. Nossa Senhora que fugiu para Éfeso, né, também, junto com João, toda essa coordenação que ela faz da mística cidade de Deus, a gente tem que estudar para poder a gente não, né, não ir contra a estrutura que está acontecendo ao redor, saber quem está com o Espírito Santo, quem não está, e quando realmente, claramente, uma estrutura como os fariseus estavam totalmente contra a ação da graça de Deus, eles queriam abafar a ação do Espírito Santo plenamente. Então, eram inimigos, era um mal em pessoa. Então, não podia se prostrar ao mal, claramente. Então, tem que ter um discernimento muito claro dos espíritos, né? Porque esse espírito das trevas, realmente você não vai se prostrar diante dele, né? E ao mesmo tempo você também não pode querer machucar ninguém, você não pode fazer violência, né? É melhor você fugir, como Nossa Senhora fugiu, como Pedro fugiu, né? E contar com Deus que Pedro foi preso, foi solto pelos anjos de Nossa Senhora que foram lá soltar Pedro. Não foi nenhum, acho que foi umas 2 vezes, né? Que ele foi solto, libertado, não lembro se foi 2 ou mais vezes. Só sei que ele foi liberto, né? Que a gente sabe disso. Contar com Deus, sabe? Foi preso? Tá bom, tô preso. Não matar ninguém, não matar nenhum, não pode bater, não pode atacar, não pode ter violência. O Espírito Santo, a pessoa que está com o Espírito Santo não bate, não mata, não anda armada, nunca, não anda armada. Então, se em algum momento da história houve aquela circunstância, né, de ter armas para poder perseguir não cristãos ou pagãos, isso é errado. Nunca poderia ter acontecido na história da igreja uma coisa dessas. Então, se teve um momento da igreja que ela permitiu que alguém entendeu errado essa ação do Espírito Santo e saiu armado, né, com violência, foi um momento da história da igreja em que o Espírito Santo não estava realmente sendo ouvido. A gente tem que compreender isso, né?
Então, assim, mesmo sendo único, tudo pode, imutável, renova todas as coisas, comunica-se às almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas, que é a sabedoria do Espírito Santo. Tu viste como José, não por uma cultura humana, mas por uma instrução sobrenatural espiritual, sabe ler no livro selado da Virgem Imaculada, e como ele se aproxima das verdades proféticas com a sua visão de um mistério sobre-humano, do qual os outros viam apenas uma virtude apenas. Ele viu um mistério sobre-humano na virgindade de Maria, no voto de Maria. Impregnado dessa sabedoria que é vapor da virtude de Deus e uma certa emanação do Onipotente, ele se dirige como espírito seguro no mar desse mistério de graça que é Maria. Aprofunda-se com ela em conversações espirituais, nas quais, mais do que com lábios, são seus dois espíritos que falam um ao outro. Uau! Dois espíritos, né, que falam um ao outro. Lindo casamento dos dois espíritos. O sagrado silêncio das almas, onde só Deus ouve as vozes. E só as percebe aqueles que são agradáveis a Deus. É o que eu acabei de falar. Aqueles que são justos, que estão dentro de uma harmonia, dentro de uma comunhão até humana, né? Dentro de uma ordem da bondade, da caridade, da virtude, da humildade, né? Porque são seus servos fiéis e deles estão plenos da bondade de Deus. Só bondade. O Espírito Santo é só bondade. Deus é só bondade. Deus é só luz. Deus é só bondade, luz. Não tem trevas nenhuma no Espírito Santo, em Deus. Não tem treva nenhum pinguinho, nenhuma, nada. Né? A sabedoria do justo, que aumenta pela união e proximidade daquela que é toda graça. Prepara-o para penetrar nos segredos mais altos de Deus e para poder cuidar e defendê-los das insídias do homem e do demônio. Aí tem um trecho no livro do céu que eu acho interessante, que Jesus fala de uma gotinha, né, escura, preta, que está dentro desse contexto, que é a vontade humana. E a vontade humana, que é contaminada pelo pecado original, ela se torna uma gotinha preta no meio de um oceano de luz. E essa gotinha preta são aquele momento do debate em que você ainda está, né, questionando Jesus. Para onde que a gente vai mesmo? Só para me entender para onde que a gente está indo, como que vai ser, só para entender, vamos entender. Então é uma gotinha bem pequenininha. Aí na hora que você conversa com Jesus, com o Espírito Santo, ele esclarece, aí essa gotinha se dissolve e aí some. Aí Jesus mostra, no livro tem um trecho do livro do céu que representa isso, né? E para cuidar e defender das insídias do homem e do demônio, por enquanto a sabedoria lhe dá um novo vigor. Do justo faz um santo, do santo faz um guardião da esposa e do filho de Deus, sem faltar com a reverência para com o selo de Deus, ele o casto, que agora leva sua castidade até um heroísmo angelical. Pode ler a palavra de fogo escrita sobre o diamante virginal pelo dedo de Deus. Que lindo, gente. Nele lê aquilo que a sua prudência não diz, mas que é muito maior do que o que Moisés leu nas tábuas de pedra. E para que nenhum olho profano nem de leve se atreva a tocar no mistério. Ele se põe como selo sobre o selo. Ele é o selo sobre o selo. Olha que lindo. Ele é o guardião do selo de Deus. Tá vendo? Que é o que eu falei, que vai ter um segredo, um mistério guardado, onde não vai ser revelado, nem por fora, né? Todo mundo vai olhar para José e Maria e vai achar que eles são um casal normal. E toda a história a gente vai ainda ver resíduo dessa realidade. Mas, na verdade, ele é o selo do selo, de tão segredo, de tão secreto que é, de tão guardião que ele é, tão guarda que ele é, ele guarda até o mistério de Nossa Senhora. Ele guarda até o mistério de Nossa Senhora. Né? De tão grande, selo sobre o selo, é muito lindo isso. Como arcanjo de fogo, ele é um arcanjo de fogo sobre a entrada do paraíso. Uau! Dentro do qual o Eterno acha as suas delícias. Nossa Senhora, ela é o paraíso, gente. Ela é o paraíso do Éden. Nossa Senhora é o paraíso do Éden que apareceu novamente na Terra. Ela, né, foi escondida por um tempo.
E aí, o que aconteceu? Teve o pecado, ela não é pecado, ela não tem pecado. Então, eles foram embora, mandados embora, Adão e Eva foram mandados embora, retirados da mãe terra, que é a Maria, da mãe paraíso, que é a Maria, da onde eles derivaram, né? Eles estavam dentro de uma barriga, dentro de um manto de proteção. E aí saíram do jardim e ele sumiu. O jardim sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar do jardim. E aí fala que José sabe o lugar onde é o jardim, que só José sabe o lugar, que ele vai revelar onde está. Que José que vai revelar onde ele está. Falaram, tem uma fala por aí que fala que São José é que sabe o local onde está guardado a Arca da Aliança, onde está escondida a Arca da Aliança, que ele vai vir para revelar, não sei como que é isso. Já ouvi falar um negócio desse. É porque ele é o guardião desse lugar. Eles falam que ele é o guardião da Arca da Aliança. Então é uma coisa muito incrível o mistério, né? Mas aí a Maria, ela é o jardim. E ele era o guardião, o arcanjo de fogo que estava guardando a entrada do paraíso. Ela reapareceu na terra. Então, o jardim reapareceu, era Maria. Dentro do qual o Eterno acha lá suas delícias, passeando à brisa da tarde, falando com aquela que é o seu amor, bosque de lírios em flor, aura impregnada de aromas, aragem fresca da manhã, estrela de rara beleza, delícia de Deus. A nova Eva está lá, diante dele, não ossos de seus ossos, nem carne de sua carne, nem companheira de sua vida, arca viva de Deus, a qual é recebida por ele, de Deus. Então ela é a nova Eva, mas não é osso dos ossos do José. Não é carne da carne de José, mas companheira apenas de sua vida. Que mistério é esse? Eu não sei nem explicar como que funciona isso, né? Ela é a arca viva de Deus, a qual é recebida por ele de Deus, para que a guarde e a entregue a Deus tão pura como quando a recebeu. Uau! Esposa de Deus. Era o que estava escrito naquele livro místico de páginas imaculadas. E quando na hora da prova a suspeita assobiou para ele, a hora da prova é a hora que ela ficou grávida. A suspeita assobiou para ele para atormentá-lo como homem, como servo de Deus, sofreu como nenhum outro, pela suspeita de ter havido ali um sacrilégio, né? De que alguém entrou e ele, né, não guardou a sua amada, né? De que alguém entrou e roubou a pureza dela. Ele ficou com medo. Alguém roubou, alguém pegou a fruta do bem e do mal. Alguém roubou a fruta, meu Deus, eu sou responsável por isso, meu pai. É, mais ou menos isso. Pela suspeita de ter havido um sacrilégio. Contudo, essa foi a prova que estava por vir. Por enquanto, nesse tempo de graça, ele vê e se coloca ao serviço sincero de Deus. Depois virá a tempestade da provação, como para todos os santos, a fim de serem provados e transformados em cooperadores de Deus. Que a provação, ele é o que faz você fazer parte. Né? Olha só, para mim também é muito bom isso. A tempestade da provação para todos os santos, a fim de serem provados no ouro, para fazerem parte. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula, ela é para nós, para que a gente tenha o que oferecer a Deus quando a gente chegar no céu. Então, Deus, ele vai tirar de você mesmo a força, pode falar. Ele vai tirar de você aquilo que você não quer dar, aquilo que é mais difícil para você. Ele vai tirar, porque não tem graça ele tirar uma coisa que você mesmo oferte das suas próprias mãos. Não, ele toma. No cooperador dele, ele toma da pessoa, ele retira da pessoa a força, aquilo que ela segura com toda a força que ela não gostaria de dar. E é justamente aquilo que Deus quer. Que você dói, mas você dá. Porque você confia que Deus vai pegar aquele tesouro e vai transformar ele num tesouro maior. E você tem que confiar, se abandonar em Deus.
não ter medo. Né? O que se lê no Levítico: diz a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, porque eu apareço sobre o propiciatório em uma nuvem, e ele poderá morrer se antes não tiver feito estas coisas, que é oferecer um novilho pelo pecado, um carneiro e um holocausto, vestir a túnica de linho com calças de linho, cobrir a sua nudez. Com efeito, aconteceu uma coisa, né? José cobrir-se é oferecer, né, o sacrifício e vestir a túnica como sacerdote. Calças de linho para cobrir a sua nudez. Não podia chegar perto da arca que é Maria sem essa proteção toda. Com efeito, José entra quando Deus quer e quando Deus quer no santuário de Deus. E quer, né? Com efeito, José entra quando Deus quer e quanto Deus quer no santuário de Deus, além do véu que encobre a arca, e sobre a qual paira o Espírito de Deus e se oferece a si mesmo, oferecendo o cordeiro, holocausto pelo pecado no mundo e expiação por esse pecado. E assim faz, estando vestido de linho, com seus ombros viris mortificados, para abolir a sensualidade que uma vez no princípio dos tempos triunfou, no pecado original, lesando o direito de Deus sobre o homem, mas que agora vai ser calcada no filho, na mãe e no pai adotivo. Então, que eles vão reparar todo o relacionamento de Adão e Eva, né? O José vai reparar com a sua mortificação e castidade a sensualidade de Adão, né, que lesou os direitos de Deus sobre o homem. E agora José vai, né, junto com Maria e Jesus, vai resolver esse problema de uma vez por todas, para reconduzir os homens de volta à graça e reintegrar a Deus o seu direito sobre o homem. E faz isso com a sua perpétua castidade. José não estava no Gólgota? Pensais? Então que ele não estava entre os corredentores, só por isso, só porque ele não estava lá diante da cruz com Maria? Em verdade vos digo que ele foi o primeiro dos corredentores e por isso ele é grande aos olhos de Deus. Grande pelo sacrifício, pela paciência, pela constância e pela fé. Qual fé foi maior do que a de quem acreditou sem ter visto os milagres do Messias? Olha, ele acreditou que Jesus era Messias sem ver os milagres de Jesus mesmo, né, fazendo os milagres. Louvor seja dado ao meu Pai adotivo, exemplo para vós naquilo que mais vos falta, pureza, fidelidade e amor perfeito. Ao magnífico leitor do livro selado, instruído pela sabedoria para saber compreender os mistérios da graça, e eleito para guardar a salvação do mundo contra as insídias de todos os inimigos. Então, ao magnífico leitor do livro selado, instruído pela sabedoria para saber compreender os mistérios da graça, e eleito para guardar a salvação do mundo contra as insídias de todos os inimigos. Deve ser para... O leitor é o João, né? E ela é um pequeno João, a Valtorta, né? Então, que está sendo instruída pela sabedoria para saber compreender os mistérios da graça e contar para nós, né? Eleita para guardar a salvação, né, dessas verdades todas, contra as insídias de todos os inimigos que falam coisas contra todo esse evangelho. Então a Valtorta vem trazer, né, uma luz nova para esse evangelho, o evangelho, né, os 3, 4 evangelhos, trazendo essa luz verdadeira, confirmando todos os 4 evangelhos. Nunca ela trouxe nenhum elemento que venha trazer qualquer coisa contra a nossa tradição católica e tudo que a gente realmente conhece de Maria, né? Ela não veio atrapalhar de jeito nenhum a Valtorta, né? O Espírito Santo, através da Valtorta, não vem atrapalhar em nada o entendimento sobre Maria, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre tudo que a gente está estudando na Valtorta, né? E José, né? Uau! O que eu posso falar de José? Né? Corredentor, porque, nossa, aquele sacrifício dele de ir para o Egito não foi fácil. O sacrifício que ele teve, o sofrimento que ele teve de aceitar Maria grávida, né? Na mente dele, no primeiro momento, foi muito difícil, né? Não foi fácil ele estar acompanhando eles nessa pobreza toda que Jesus queria viver. Ele também sofreu igualzinho Nossa Senhora, vendo Jesus passando frio, sabe? Jesus passando fome, Jesus chorando, né? Eles tomando chuva no caminho, né?
para Nazaré, para o Egito, toda a viagem que eles fizeram. Sofreram demais a viagem, passaram fome. Ele viu Jesus perdido lá ele sofreu a perda, né, de Jesus lá no templo. Não foi fácil, gente. Tudo que José viveu com Jesus e Maria não foi fácil. Então falar que ele não é corredentor, perigoso, né? Não pode falar que ele não é corredentor. Ele é corredentor junto com Maria. Mas a igreja nem considera Maria como corredentor ainda. Imagina se vão considerar José. Vai saber, às vezes coloca José até acima de Nossa Senhora, às vezes também. A igreja, às vezes, é tão, não sei, vai entender. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente coloca nas mãos de Deus. É toda essa realidade, né? Que Deus possa realmente iluminar nossas vidas cada vez mais para a gente compreender esses mistérios, amém? Qualquer coisa, se eu falei que foi, né, que não foi orientado, você assim, que você questiona, pergunte antes de, né? Debate com Deus, né? Faz esse encontro com o Espírito Santo, sabe? Pergunte antes, né? De tomar decisões erradas, de você abandonar essa escola da divina vontade por causa de algum contraste que você encontra, alguma nuvem na sua mente que te traga alguma dúvida. Então, questione, pergunte. A gente traz elementos para você, para provar para você que a gente está, né, dentro de um contexto verdadeiro de entendimento. Né? E se eu tiver alguma coisa errada, eu também estou pronta para ser corrigida por Deus também, porque a gente está aqui para poder dar um testemunho apenas da nossa vida. Eu não sou uma professora. Eu sou uma aluna que estou aprendendo junto com todos vocês. A gente está aprendendo na escola. Quem é o professor é o próprio Jesus Cristo. Quem está nos ensinando através dos conteúdos. A gente está lendo os conteúdos e tentando entender tudo isso. Né? E falando do nosso testemunho, do nosso entendimento, daquilo que a gente experimenta. Então, não tem nenhum professor aqui. É isso que eu quero deixar bem claro. Não tem nenhuma professora aqui estudiosa, né, que está ensinando para vocês. É uma escola onde todo mundo é aluno, inclusive eu. É Jesus quem está orientando através desses conteúdos. Os conteúdos que é o Espírito Santo que foi inspirou e trazendo para nós essas luzes, né, para a gente poder tentar juntos, ler juntos e compreender. Então, aí a minha comunidade também, né, quem pode, faz a partilha e assim todo mundo está aprendendo um pouco. Quando tem alguma coisa errada, a gente vai tentar corrigir, tenta explicar, esclarecer, mas nada se perde de todo o entendimento que se fizer aqui. Nenhuma coisa se perde. Amém? Gente.